Presidente, no início o senhor já falou basicamente e já deu mostrou um plano geral de como está a situação, e aí a gente vai aprofundar em alguns pontos que o senhor até já tocou. Quando o comércio da capital foi reaberto, se eu não me engano, foi dia 27 de abril, Abril. né? Cuiabá registrava 126 casos confirmados de pacientes infectados e apenas uma morte confirmada por conta da Covid-19. Ontem, na quarta-feira, no último balanço divulgado pela Secretaria Estadual, os casos de infectados subiram para 888 na capital. E hoje a gente já registra 13 mortes. Então, só no caso de infectados, houve um aumento de quase 605%. O senhor vê a relação da abertura do comércio mais amplo, né? Senhor? A gente tem alguns setores que ainda estão fechados, mas o senhor vê que a abertura do comércio está diretamente ligada a esse crescimento do número de infectados em Cuiabá? Eu acredito, pelo que eu tenho de informação, eu não sou médico, não sou infectologista, em todos os locais que abriram, você teve um acréscimo. Tem uma exceção que é Florianópolis. Santa Catarina está dando um show aí de eficiência e de combate. O que tem, mas não acho que seja só isso. Eu acho que o aumento da quantidade de testes é que está provocando você saber com mais antecedência. O que nós defendemos desde o início é testar, testar, testar e testar. Porque a partir do momento que você consegue testar e identificar um possível contaminado e principalmente os assintomáticos, né, você acaba. Você vê o caso do próprio governador, ele não tem nenhum sintoma, mas está lá contaminado, e contaminado ele está contaminando outras pessoas. Então, o que a gente entende também é que as duas coisas colaboram para que a gente tivesse esse aumento. E isso, o prefeito Emanuel, ele estava muito seguro de que iria acontecer, mas o que ele fez? Ele trabalhou para que as medidas adotadas fossem concomitantes com o aumento de número de leitos, né? A chegada de novos equipamentos. Então, o Estado inaugurou o metropolitano, o prefeito readequou o pronto-socorro municipal, ficou o hospital de referência do Covid. Dia 8 agora abre a UPA do Verdão, específico para o Covid. Então, isso não é um ponto que seja preocupante no sentido, olha, a causa foi a abertura. A gente experimentou em Várzea Grande um aumento também, mas ele tem um aumento e depois ele estabiliza. Essa é a expectativa que a gente tem para Cuiabá. Nesse primeiro momento, com a atividade das pessoas mais intensa no sentido de sair de casa, porque o comércio está aberto, nós já deveríamos estar experimentando um pico muito maior, porque foi 27 de abril. Então, a gente está completando hoje o ciclo de contaminação, que seria de 14 dias, ou perto disso, né? E a gente está entendendo que isso deve ficar, né, o crescimento, ele deu esse pico, vai continuar crescendo, infelizmente, porque nós estamos no curva ascendente, mas não mais com essa velocidade que teve agora. Então, o número de testes que está sendo feito e também a abertura do comércio contribui para que você tenha. Por outro lado, qual que é a minha visão? Todo mundo atesta que, se você não tiver de 70% a 80% da população contaminada, você não elimina o vírus. De certa forma, eu não estou desejando isso para ninguém, lógico, eu gostaria que ninguém pegasse, mas à medida em que você tem o aumento de testagem e o aumento de comprovação de contaminação, você está se aproximando, mesmo que devagar, do número de segurança em que você vai poder falar, olha, agora todo mundo já teve e não tem mais risco, vamos acabar com essa história da pandemia. Como foi com as outras pandemias que ocorreram no passado. Presidente, falando nisso, o prefeito Emanuel Pinheiro foi duramente criticado por uma parcela da população, justamente por ter liberado, ter afrouxado essas medidas de isolamento em cima do comércio. Foi quando ele decidiu a reabertura de alguns setores, de grande parte do setor do comércio. E aí muito se fala que ele
determinou o fechamento e o isolamento social no início da pandemia na capital, e quando o número de casos de infectados estava aumentando, né, a curva estava ascendente, ele atendeu o pedido do comércio e afrouxou essas medidas, liberou o funcionamento com as devidas cautelas e estabelecendo algumas regras também para esses estabelecimentos funcionarem. O senhor concorda que esse foi um tempo errado? Ele se adiantou muito para adotar essas medidas de fechamento do comércio e aí não teve como e teve que liberar para não quebrar totalmente o setor na capital? Como o senhor avalia esse tempo aí das medidas tomadas pela prefeitura? Essa é a grande questão. Como é que você consegue aliar a proteção da saúde da população com a proteção da economia da população? E o prefeito Emanuel Pinheiro, ele foi sempre aberto, dialogou com todos os setores, explicou os pontos que ele tinha que explicar, justificou os pontos que ele tinha as medidas que ele estava adotando. E nós temos que, nessa hora, trabalhar na união daquilo que é melhor para as duas coisas. Nós não podemos olhar só o lado do comércio e criticar o prefeito porque ele fechou o comércio e não deveria ter fechado. Mas também não podemos criticá-lo por ter aberto quando a curva ainda está ascendente. Por quê? Para quem acompanhou todo o processo, e eu não estou garantindo que isso está correto, mas para quem acompanhou todas as medidas que o prefeito tomou, ele tomou respaldado tecnicamente. Ele foi atrás de informação, ele fez várias lives, várias reuniões com todos os setores, e quem determinou para ele, olha, pode abrir esse KNAI, esse KNAI e esse KNAI, que é a categoria de atividade de cada empreendimento, foi a equipe técnica dele. Então, eu acredito, pelo que a gente tem acompanhado, de que a medida foi correta e está certa, independente do momento da curva. O que ele fez foi, eu consigo segurar até aqui, daqui para frente, se eu continuar segurando, eu posso ter um problema maior do que a pandemia. Tá certo? Como é que eu faço para regular isso? Chamou, ouviu todo mundo e, principalmente, respaldado em dados técnicos, tomou a decisão. Eu não estou dizendo, não estou garantindo que está correto, mas nós imaginamos que, pelo que está acontecendo, nós vamos ter um resultado positivo. É difícil falar em resultado positivo quando está morrendo gente, mas nós vamos ter um resultado melhor do que se a gente continuasse paralisado ou se tivesse aberto lá atrás, se não tivesse sido paralisado lá atrás. Então, não é o melhor dos mundos. A gente está vendo a Suécia ontem, né, declarando nós poderíamos ter feito melhor. De fato, nós deveríamos ter fechado e não fechamos, e agora estamos pagando o preço.